Vamos dar uma relembrada no que a gente falou na aula de ontem, né? Que foi como que funciona o aparelho de tomografia, né? E aí a gente dá início na aula de hoje, que o assunto já tá quase para terminar, amanhã a gente termina o conteúdo, tá? A gente vai só terminar de falar aí sobre os cortes, os tipos de corte, e vai ver algumas imagens tomográficas. E aí a gente já faz a nossa revisão e a última atividade de vocês, tá? O tempo tá passando, sim, muito rápido, né? Tá correndo demais. Pelo menos eu tô Voando, né? achando. Meu É, Deus, a gente tá começou a voando. estudar um dia desse, a gente já tá terminando o conteúdo, a gente já tá em dezembro, então tá uma correria total. Exatamente. Eu fui pagar minha mensalidade hoje. Quando eu olhei, só tem mais 7 mensalidades. Eu disse, meu Deus do céu, a vida Muito voando. rápido, né? Muito rápido. A gente já tá no final do ano, parece que foi mês passado que foi Natal. É verdade. E é Mas nós nem exatamente. vamos ter nossa foto como é que se diz? Inflamatura. Inflamatura, Na né? nossa foto Colação de da grau. saudade, né? Hum, pois é, eu não sei como é que, Do que? né, vai De ser aula da esse negócio. saudade? É porque Mas podemos. o menino fez aula com a gente, Hum. aí ele disse que eles fizeram uma sessão de foto de, tipo assim, aula da saudade, Aham. Ah, e tava tá. no final. Mas isso vocês podem fazer até mesmo quando vocês terminarem os estágios, gente. É, Marca uma aula da saudade, que é um dia que vocês se reúnam numa sala do CTA, aqui na sala de aula, e aí vocês fazem, já vai estar tudo tranquilo, se Deus quiser. E aí vocês vão todos, né? Pode fazer a aula da saudade, pode ser fantasiada, é basicamente uma confraternização, né? Não é aula mesmo, hum, não. Então vocês podem ir fantasiados, né? Podem escolher um tema, ou ir normal, né? Combinando de levar uns comes e bebes, assim, e tirar as fotos na uhum. sala de aula. Pode ser até depois do estágio de vocês, não tem problema. Vai dar sim, viu, É, Samia? assim, Tomara. Não se preocupe, dá sim. Daqui pra lá vai dar tudo certo em nome de Jesus. Pois é, gente. Continuando. Ah, entrou a Ana Paula. Bem-vinda, Ana Paula. Boa noite. Será que ela ouviu? Ana Paula é mais caladinha. Boa noite, professora. Ah, tá aí. Então, gente, vamos lembrar aí da aula de ontem, tá? Ontem a gente falou aí, né, de como que é o processo desde quando a tomografia é iniciada, né? Então, quando a tomografia inicia, tudo ocorre lá dentro de uma parte específica do tomógrafo. Alguém lembra que parte é essa principal do tomógrafo? é aquele. Como é que é? É o isocentro, é? Tá O falando? isocentro é a parte, como a Adriana que acabou de entrar falou, né? O buraquinho. O Sim. isocentro é Ah, onde o então, eu paciente entra. Gantry? E isso, o Não, o gantry é Gantry, né? aquela parte Ah, bem tá. grandona, tá? Que é onde Ah, tudo tá. acontece. Lá dentro nós temos os tubos, os detectores, que eles vão girar aí, né, 360 graus em torno do paciente, né, emitindo aí a radiação necessária para que a gente registre a imagem, tá? A mesa do paciente também se movimenta, né, em direção ao isocentro, tá? O isocentro é para onde a mesa vai se dirigir, né? Então, a mesa também se movimenta em direção a ele para melhorar aí a questão da posição dos cortes tomográficos, tá? Isso também ajuda aí, né, para a gente absorver mais ou menos radiação, quer dizer, partes do corpo vão absorver mais ou menos radiação. Né? E o movimento da mesa também ajuda aí para que os cortes sejam feitos de maneira mais adequada, vamos dizer assim, né? E a gente tem uma imagem de melhor qualidade, tá? Então, os feixes de raio-x eles vão sair dos tubos, né, e atingir aí os detectores, vão produzir sinais que vão ser emitidos para os computadores que ficam numa estação que a gente chama. Alguém lembra que estação é essa? O nome dessa estação? É o Workstation. Ou Isso estação de mesmo. trabalho, né? Exatamente. É lá onde vai ser transformados os dados que chegaram lá no computador em imagens, né? E aí a gente vai poder trabalhar essas imagens, né? Fazer os cortes
e poder também fazer aí imagens tridimensionais, né? Imagens 3D, tudo isso lá na estação de trabalho, tá? Então, outra coisa que a gente precisa lembrar para dar início na aula de hoje é a questão da absorção de radiação de acordo com os tecidos. Então, os tecidos mais densos, né, como os ossos, eles absorvem mais radiação, tá? Então, quando o osso aparece na imagem, ele aparece em tons mais claros, tá? Aparece mais branquinho. Já os tecidos que são menos densos, né? Os tecidos aí como, por exemplo, as vísceras, que é estômago, né? O fígado, eles vão absorver menos radiação, tá? Então, eles vão aparecer aí em tons mais escuros nas imagens. Isso é muito importante a gente estar lembrando, tá? Aí a gente fala de novo do gantry, né? Que é a parte aí principal do aparelho, onde fica o tubo de raio-x, os detectores, os colimadores, tá? O tomógrafo móvel, a mesma coisa do tomógrafo, né, que a gente tá vendo, que a gente tá falando, a diferença é que a gente pode movimentar ele, né, dentro da unidade, para poder os pacientes que estão, né, no estado mais grave, que aí possam sofrer algum tipo de trauma, se saírem do leito para ir fazer o exame, a gente leva o tomógrafo móvel, né, até esses pacientes para minimizar aí esses traumas que o paciente pode sofrer se ele for removido lá do leito dele, tá? A gente vê aí que ele é bem pesado, ele é dividido aí em 3 partes, então se surgir alguma questãozinha aí perguntando qual a divisão do tomógrafo móvel, a gente pode dizer que ele é dividido em 3 partes, todas com rodas, né, pra gente poder fazer esse movimento aí de leva e trás, onde o portal, né, ele é o mais pesadinho aí, de 450 quilos, a mesa para o paciente e o console de comando, tá? Então a gente pode estar movimentando, levando para qualquer parte do hospital, até mesmo entrando em elevadores, tá bom? O portal, de novo, ele serve também como painel de controle, né, no tomógrafo. Lá a gente vai ter o botão de emergência, as luzes de posicionamento, a gente vai ter o botão de zerar, né, onde a gente vai configurar lá. A gente tem os botões de subir e descer a mesa, né, de exame, então a gente controla tudo lá no gantry, tá? É um portal, lembrando que o buraquinho no centro, onde a mesa vai em direção, é o isocentro, tá? Lembrem-se sempre disso. Os cortes oblíquos, né? O que é isso? Falei para vocês que além do movimento giratório que o gantry faz, né, lá dentro, girando, fazendo aquele giro de 360 graus, o portal, né, ele também pode aí fazer o movimento de inclinação. Então, ele consegue também inclinar aí 30 graus para frente ou para trás. E isso vai permitir que a gente faça também cortes oblíquos, né, na região que a gente está avaliando, tá? São cortes que não é reto. Imagina ele virando, inclinando para frente 30 graus, então o corte fica na transversal, vamos dizer, quase na transversal, né? Como se a gente estivesse jogando bingo lá, né? De um lado para o outro. Então o corte fica mais de lateralzinha com essa inclinação. A gente também tem essa possibilidade, tá? A mesa de exames a gente também viu ontem, né? Que é onde a gente vai acomodar o nosso paciente. Ela aí é razoavelmente confortável, né? Não é uma cama aí de um hotel 5 estrelas, mas ela precisa ser confortável aí para que o paciente possa ficar deitado durante todo o tempo do exame, né? E esse conforto é necessário para que o paciente não se movimente. Quando a gente está aí numa posição desconfortável, né, que a gente fica incomodado, a possibilidade de a gente se movimentar para poder ficar melhor, né, o conforto,
é maior. Então, se a gente estiver bem confortável, bem acomodado, a gente não vai tentar se mexer logo, né? Essa mesa aí, ela é programada para se movimentar em intervalos entre o tubo e os detectores, né, nos ciclos de 360 graus, e é uma configuração do próprio aparelho. A gente não vai configurar isso aí não, tá? E aí a gente falou também sobre falando sobre a mesa, a gente falou sobre os posicionamentos, né? Que o paciente também pode entrar com os pés voltados para o isocentro ou com a cabeça voltada para o isocentro também. Isso vai depender da parte anatômica que a gente vai avaliar, tá? Depois nós falamos sobre o sistema computacional, né? O sistema computacional aí ele é composto pelo monitor e CPU, que é o computador em si, né? O painel de comando, e tudo isso vai ficar aí, né, lá no workstation, tá? Ele fica localizado nessa salinha separada de exames, né? E a gente vai ficar mantendo contato com o nosso paciente, né, com o auxílio aí do microfone e o áudio que vai sair lá no aparelho, tá? Isso aí evita que a gente tenha contato com a radiação, né? E se a gente precisar entrar na sala, né, por algum motivo, são tomadas algumas medidas de segurança. A gente para o aparelho, né, a sala também em si, né, já é protegida, as paredes são baritadas, e é por isso que a gente fica do lado de fora. O vidro também, que dá acesso para a gente poder ver o paciente lá dentro, ele também, né, tem que ser plumbífero, tá? Para evitar a radiação secundária, né? Para evitar que a gente receba a radiação também. Aí a gente viu as partes do painel de comando, né? Que é por meio dele que a gente vai fazer todos os procedimentos durante o exame, tá? Então ele tem aí alguns componentes. Ele tem um teclado alfanumérico, mouse, monitor, né? Que a gente vai fazer o planejamento do exame. A gente tem um monitor que é destinado à visualização das imagens, os microfones, né, para a gente poder se comunicar com o nosso paciente, tá? Então, a gente tem aí o painel lá no próprio tomógrafo, onde a gente pode colocar, né, algumas informações, a altura da mesa, ligar as luzes para poder posicionar o paciente. A gente também tem isso na salinha do workstation, tá? A imagem física que nós falamos ontem, né? Os detectores, eles vão captar a radiação que foi jogada pelo tubo, certo? E aí eles vão transformar os dados obtidos em sinais elétricos. Esses sinais, eles vão ser digitalizados, né? E vão ser processados lá pelo computador, né? Por meio lá dos softwares específicos, dos programas específicos. Então, a digitalização, ela vai ocorrer aí da transformação desses sinais elétricos, né, para a imagem propriamente dita, tá? Essas imagens, elas são armazenadas aí no computador, no formato de COM, que a gente conversou ontem, que vocês viram, né, em informática, essa questão do DICOM, do PACS, né, que é uma sigla de inglês, né, que vai ser o programa aí que vai gerar as imagens fixas, tá? Programas de armazenamento e compartilhamento de imagens. Aí nós iniciamos falando sobre matriz, que é exatamente o que a gente vai iniciar falando hoje também, tá? A gente viu que uma matriz, né, a matriz de uma imagem, ela é composta por pixel, né? Já já a gente vai ver direitinho, voltar a ver sobre o que é cada um, né? O pixel, então, né, ela é uma unidade de medida bidimensional, de duas medidas. Então, ela tem altura e comprimento. E o voxel é a medida tridimensional, ou seja, ela tem 3 medidas, porque ela tem altura, comprimento e é adicionada aí a profundidade. Já já a gente vai ver as imagens e vai entender melhor, tá? Então, todo o aparelho de tomografia computadorizada, ele vai ter aí o sistema de geração de imagens, que é o PACS, que a gente já falou, né? E a imagem vai ser gerada aí de acordo com a quantidade de pixels e voxels que a gente
tem lá nos dados, tá? A gente viu também sobre os acessórios, né, que vão ajudar aí para o paciente ficar confortável e, além disso, ele serve para imobilizar e não causar nenhum artefato na imagem. Então, se eu perguntar qual é a função dos acessórios em tomografia, vocês não vão me dizer que é somente para o conforto do paciente. Além de trazer o conforto, ele vai imobilizar. O paciente estando confortável, né, num posicionamento só, ele não vai mexer e não vai causar artefatos na nossa imagem, tá? Então, são essas duas funções aí dos acessórios, tá? E por último, a gente viu aí sobre os posicionamentos. Head fist, né, que é o que a gente entra com a cabeça voltada para o isocentro, para o gantry. E o feet fist, tá? Que é o paciente com os pés direcionados para o gantry, tá bom? Podemos entrar aí, fazer o exame dos dois posicionamentos, né? Dependendo da parte anatômica que a gente vai estudar. E hoje a gente vai ver aí sobre aquisição de imagem, né? A gente falou sobre FOV, vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas, né? Mas o FOV é o campo de visão, né? Então, é a delimitação da radiação no paciente. Então, a gente... Lembra quando a gente falou em colimar? Eu nem lembro qual é a disciplina. Equipamentos 1, a gente fala também sobre colimação. Também a própria radioterapia, né? Que ele é responsável pelo tamanho do campo a ser radiografado, né? Exatamente. O FOV aí vai ser o nosso campo de visão, onde a radiação vai focar, né? Então, nós temos os FOVs aí, ó, os tamanhos para vocês verem, desde o muito pequeno até o muito grande. Então, nós temos siglas também. SS, né, é o muito pequeno. O S é o pequeno. M de médio, né? O L de grande e o LL muito grande. Isso vai variar, o FOV vai variar de acordo com a região anatômica que a gente vai avaliar, tá bom? Então, a gente pode aumentar ou diminuir, né, de acordo com o que a gente está querendo ver em si, tá? Ó, na imagem aí vocês podem ver um FOV um pouco maior e um menorzinho. Ó, diminuiu aqui, ó. Aí nós temos o KV, né, que é o poder de penetração, e o MA, que é o poder de detalhamento. A gente também, vocês já viram isso em outras disciplinas. Vão ver de novo com a professora Sara de incidências básicas, que vocês estavam vendo com ela, não é essa de incidências básicas? Isso mesmo. Isso, vocês vão ver melhor sobre o KV e o MA, tá? Geralmente a gente usa agora MAS, o S vem do tempo, que já vai estar configurado de acordo com o MA que a gente escolher, que é o poder de detalhamento, aí o tempo já é configurado automaticamente, tá? Mas nos aparelhos convencionais, né, de radiografia, alguns mais antigos, a gente também precisa estar configurando aí o tempo. Então, a gente vai configurar o KV, o MA e o tempo, tá? E os elementos da imagem digital, né? A gente tem aí 3 pontos para a gente lembrar de como que funciona, como que é. A gente tem a matriz, né? Que é um conjunto aí de linhas e colunas. O pixel, que é o menor ponto que vai formar a imagem, e o voxel, que é a unidade em 3D, que dá a profundidade da imagem. Então, como que eu falei isso para vocês? Aqui a gente tem a matriz. Em TC, a matriz ela é definida aí como o arranjo dessas linhas. Então, a gente tem as linhas e as colunas que vão formar a nossa imagem digital. Então, quanto mais linhas e colunas a gente tiver, melhor vai ser a resolução da imagem. É a mesma coisa que a gente tirar uma foto num celular, né? Um mais antigo aí, um Samsung da vida mais antigo. Um pocket, vamos lá, a gente tira a foto num pocket e a gente tira a foto num iPhone 11. A resolução do iPhone 11, ela vai ser melhor, por quê? Porque o número de pixels da imagem é bem maior. Então, a imagem, quando ela tem vários pontinhos bem pequenininhos,
a qualidade fica melhor. Quando ela tem os pontos maiores e menorzinhos, fica meio que desfocado, a qualidade não fica tão boa, tá? Então, a matriz vai ser aí o arranjo dessas linhas e colunas que vão formar a imagem, tá? O pixel é o menor ponto da imagem que a gente pode obter. Então, vários pontinhos desses aqui vão formar as linhas e vão formar as colunas também, tá? Então, uma imagem ela é formada por vários pixels. E quanto mais pixel a gente tem, melhor é a qualidade dessa imagem, tá? Quando a gente tem linhas e colunas com os pixels, a gente vai ter aí uma matriz, tá? Então, quanto maior o número de pixels, maior vai ser a nossa matriz e melhor é a resolução da nossa imagem, tá? Melhor a gente vai poder diferenciar as estruturas, né, que estão na nossa imagem. Vocês compreenderam isso aí? Sim. Beleza. Só relembrando, né, que vocês já viram isso aí. E o Vox? Érica, tu vai pedir isso na prova? Só se for Significa cada um? Só se for relacionado com a tomografia, né? O que isso vai o que isso associa com a tomografia, né? Porque as imagens tomográficas, elas precisam aí de vários pixels, né? Uma matriz maior para a gente ter uma imagem de melhor qualidade, tá? Sim. Então. E o voxel, né? É a menor unidade de volume, tá? Então, o voxel, além da gente ter aí diâmetro, né? Diâmetro não, na verdade a gente tem largura, altura e profundidade. Então, o voxel, ele vai trazer aí a profundidade, né? E a gente pode ter ele associado aí aos pixels e vão dar profundidade ao corte, tá? Então, o pixel é o menor ponto, onde a gente tem a largura e a altura, e o voxel ele nos dá a profundidade. Então, nós temos aí uma formação da imagem em tomografia computadorizada, tá? A gente tem uma matriz, que são as linhas, né, e as colunas. E aqui a gente tem uma tomografia, uma formação da imagem, vai ser de acordo com o número de pixels que a gente tem, né, e o número de linhas e colunas. Então, isso aqui é uma matriz. Então, quanto mais pontinhos a gente tiver desses aqui, melhor vai ser a qualidade da nossa imagem, tá? Se a gente tiver menos pixels, a imagem vai ser mais embaçada, vamos dizer assim, vai ser mais feia, tá? E quanto mais pixels a gente tiver, melhor vai ser de visualizar, tá? Mais uma imagem aí da matriz, tá? A matriz vai ser o arranjo de todos esses pontos. Os pixels são esses pontinhos que não têm profundidade, né? Somente largura e altura. E o voxel é o que vai dar a profundidade para nossa imagem, tá? Aí, vamos falar, né, sobre as janelas. Vocês fizeram o resumo já que eu passei sobre as janelas? Já fiz, já. Quer falar um pouquinho sobre o que entendeu das janelas? Olha, eu li aquele negócio ali, Eric, mas eu não consegui compreender muita coisa, não. Não? Vou te falar, ser bem sincero. Então. Pois é, depois dessa tua explicação, eu acho que eu vou fazer outra de novo. Então, gente, o que acontece? As janelas, né, são recursos do computador que depois que a gente vai ter as imagens, né, a gente vai poder configurar em qual janelamento que a gente vai visualizar. Então, isso aí é de acordo com a escala de cinza, tá? Eu não sei se lá vocês conseguiram ler, se tinha escrito sobre isso, mas a gente viu que o olho humano, né, ele tem a capacidade de diferenciar em uma escala de 10 a 60 tons de cinza, tá? Sim. Mas na tomografia, né, a gente tem aí mais de 2.000 tons. Por que cinza? Cinza são os tons que a gente vai poder visualizar na imagem. Lembra que eu falei para vocês que os tecidos, eles absorvem radiação de acordo com a densidade, o osso, ele absorve mais, então ele fica mais claro,
E o restante, né, os tecidos moles, menos densos, eles absorvem menos radiação e aí ficam mais cinzentos. Lembra que eu falei isso? Uhum. Então, a Sim, gente sim, vai lembro. utilizar esse janelamento para a gente poder diferenciar aí as estruturas de acordo com o que a gente quer visualizar, tá? Então, Tá. isso, essa escala de cinza, né, a gente vai nos ajudar a diferenciar essas estruturas de acordo com a nossa necessidade, tá? Então, essa escala de cinza é o que a gente chama de escala de Husfield, que é próximo tópico que a gente vai ver, tá? Então, numa janela, a gente vai ver a mesma imagem, né? Vamos dizer assim, mas os tons de cinza, eles podem ser alterados, tá? O uso dessas janelas na tomografia, a gente vai poder ver aí os ossos com a distinção deles, né? Melhor, por exemplo, no cérebro, né? A gente tem aí estruturas bem próximas, né? Com densidades diferentes. Então, com o uso das janelas, a gente pode ter uma diferenciação melhor, por exemplo, entre a medula óssea e as partes moles, né? Então, a gente pode diferenciar a estrutura, né, a substância branca da substância cinzenta no cérebro, de acordo com a janela que a gente escolher. Vocês vão conseguir entender isso melhor quando vocês estiverem na prática, que vocês vão poder ver a imagem, né, lá na hora ele vai fazer a radiografia, ó, a tomografia e vai mostrar para vocês a diferença de uma para outra ao vivo e vai ser bem mais legal de vocês entenderem. Mas o que a gente pode pegar agora na teoria é que ela vai auxiliar esses janelamentos, né, essas escalas de cinza, para que a gente possa diferenciar as estruturas que a gente quer ver melhor. Então, se eu quero ver a substância branca do cérebro, né, a gente utiliza uma janela, e se a gente quer ver a substância cinzenta, a gente utiliza outra, tá? Então, a mesma imagem, ela pode ser vista aí com diferentes ajustes de janela, tá? Então, a gente pode ver aí diferentes estruturas, uma de cada vez, utilizando janelamentos diferentes, tá? As imagens tomográficas, elas podem ser obtidas aí em dois planos básicos. O plano axial, né, e o plano coronal. Vocês lembram como é que são esses cortes, né? Sim, sim, eu lembro. Beleza, então, depois que a gente obtém as imagens, lá no computador, a gente vai ver ali, vai fazer a reconstrução, né, podendo utilizar também a reconstrução no plano sagital, tá? E fazer também a reconstrução tridimensional, fazer as imagens 3D. Então, depois que a gente obtém a imagem, a gente pode mudar os cortes lá na nossa salinha, né, de trabalho. A gente pode definir se a gente quer ver a imagem em plano coronal, se a gente quer ver em plano axial, se quer ver em sagital, ou até mesmo fazer a reconstrução em 3D. Tá? Então, a gente vai obter lá a imagem vamos supor que seja do crânio, né, da cabeça. A gente vai captá-la, a imagem, e lá no computador, na nossa salinha, a gente vai definir, eu quero ver em plano axial. Eu quero ver em plano coronal. Eu quero ver em sagital. Não, eu quero fazer uma reconstrução tridimensional. E aí, tudo isso a gente faz lá no computador, tá? Inclusive, isso lá na CEDIMP, aquela técnica explicou pra gente, né? Essa questão aí. Isso mesmo. Até. Uhum. Então, a escala de Husfield, né? Essa escala aí é uma escala de densidade que vai medir aí a atenuação dos tecidos do nosso corpo, né? A base da escala é a água, tá? E ela tem um valor aí de 0, sendo que tecidos de densidades maiores, eles vão ser aí positivos nessa escala, e os tecidos de densidades menores, eles são negativos, e a água fica no meio aí 0, tá? Eu não sei se tá mais aqui na frente, ó, a escala. Então, quando é mais denso, vai pro positivo, né? E quando é menos denso, são negativos, tá? Então, a gente tem água no meio. Vou voltar aqui. O ar fica sendo -1000
O osso fica na escala, fica de 300 a 350, gordura fica para negativo. Então, a gordura, estando com essas informações, né, a gente sabendo aí que sobre as densidades dos tecidos e vendo que a gordura fica na escala aí de menos 120 a menos 180. A gordura, ela aparece com que tipo de densidade aí na imagem? Alguém sabe dizer? Negativo. Exatamente. Como que fica o negativo? Lembra que eu expliquei para vocês? Tecidos mais densos, como o osso, aparece mais. Mais claro, né? Isso. Mais branquinho na imagem. Isso. E os Os menos tecidos já mais. densos ficam Eles ficam. aparecendo mais acinzentados. Exatamente. A gordura. Então fica até mais escurinho, né? Também. Isso fica mais escurinho. Então, as vísceras, por exemplo, né? O fígado, o estômago, o pulmão, são estruturas aí que recebem menos radiação, elas são menos densas, então elas vão aparecer mais. Negativo, né? Isso, negativo. mas aí a cor na imagem. Ela fica mais escurinha, né? Fica Isso, mais cinzenta, falou, né? em tons de cinza. Cinzenta. Isso mesmo. Então, a gente tem aí, ó, atenuação. É a característica de certos tecidos ou materiais, né, que apresentam em relação ao raio que o atravessam. Ou seja, certos materiais eles possuem diferentes densidades. É disso que a gente está falando, tá? O que vai modificar é a velocidade de propagação do feixe de raio-x, né, que vai ser interpretado pelos detectores. Nas estruturas muito densas, que é o caso dos ossos, a gente tem a hiperatenuação, tá? E menor quantidade de radiação que vai atingir as câmeras de detecção são as estruturas hiperatenuantes, né? Que elas vão ficar em branco nas imagens de TC. Aí a gente tem aí, ó, os nomezinhos, né? E como que vai aparecer. Hiperdenso, né? Onde tem aí um alto número atômico. E as imagens que vão aparecer hiperdensas, né, são o osso e o contraste. Lembra? Fica mais branquinho. O osso fica mais branquinho. O contraste. Lembra que a gente viu exames contrastados? O contraste aparece que cor lá na imagem? Mais branquinha, né? Exatamente. Então, a gente chama de hiperdenso na imagem tomográfica. O que aparece aí isodenso é que está na escala média de densidade. Então, alguns tecidos e a água vão ficar cinzas, tá? No meio aí. E o hipodenso é de baixa densidade da estrutura, né? Que estão lá em negativo, que é mais a gordura e o ar. Eles vão aparecer mais escuros. Lembra lá do pneumotórax? Que cor que mudava? Lembro sim. Mais escuro. Mais escurinha, né? Exatamente. Então, a gente tem aí hiperdenso, isodenso e hipodenso, tá? Então, a gente vai adotar aí a água como referência de atenuação, onde ela fica na escala 0, né? E aí, pro lado positivo, a gente tem o osso, que ele é mais denso, e pro lado negativo nós temos o ar, que é menos denso. Então, o osso ele vai aparecer como? Ele vai ficar mais branquinha, né? Hiperdenso. Né? Exatamente. E o ar? Hipodenso, né? Isso aí, garoto. Aqui a gente tem uma imagem, tá? Tomográfica. Está aí num janelamento na escala de Husfield. Né? A gente tem aí um AVC hemorrágico. Está aparecendo aí como uma imagem hiperdensa, né? Ou hiperatenuante, tá? Tá aparecendo hiperdenso porque tá num tom de que cor mais escura aí? Qual é a cor que tá predominando esse AVC? Aqui, ó. Mais branquinha, um pouco mais exatamente. branquinha na imagem, né? Exatamente. Eu falei com o microfone desligado. Aqui, ó. A lesão nessa imagem aqui, a gente pode observar ela de que forma?
Em qual? Hiperdenso, isodenso ou Hi- hipodenso? Não, hiperdenso. Essa daqui tá escrita embaixo, homem. Hipodenso. Não, não, eu tô falando ao redor, mulher, Aqui, mas ó. É hipo- aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo? Até Tá mais tá, porque escurinho. essa setinha tá bem pequenininha, tá? Mas aqui a gente pode observar que tá hipodenso, né? Tá mais escuro, de baixa densidade. Nesse caso aqui, a gente tem um cisto, né? E esse cisto aqui, a gente tá vendo ele mais cinza, né? Então, a gente tem ele aqui isodenso, ou a gente pode chamar de isoatenuante, tá bom? Então, aqui nós temos três formas: hiperdenso, mais branquinho, hipodenso, né? E isodenso, tá? Depois vocês têm que ler a apostila para tá relembrando aí essas siglas e o que cada uma delas significa, tá bom? Isso é muito importante, principalmente quando Tá vocês forem certo. lá pro estágio, tá? Talvez ele pergunte se vocês lembram sobre o que é ser isodenso, hipodenso ou hiperdenso, tá? Mas aí ele vai mostrar tudinho de novo que a gente tá vendo na teoria, ele vai explicar lá na prática, vai ser mais assim: olha, você vai chamar o paciente, a gente vai posicionar o paciente assim, aí você vai posicionar o paciente, ele vai te mostrar como, né, regular a mesa, aonde vai ficar as luzes para você posicionar o paciente de maneira correta, vai mostrar como mexer lá no gantry, e você vai lá para a salinha, né, de trabalho, workstation, né? E ele vai mostrar lá como que vai ficar os cortes, vai te mostrar os cortes que a gente vai obter depois, né? Depois que obter a imagem, ele vai te mostrar em todos os cortes. Pode mostrar também na imagem tridimensional. Eu não sei se está nessa aula, né? Não, é só na de amanhã. Uma imagem tridimensional e em 4D também. Deixa eu ver se eu já mostro para vocês, que é super bacana. Uhum. Tá na aula de amanhã. Tá aqui, ó. Ah, tá. A gente consegue a reconstrução 3D e a 4D. Tudo isso depois que a gente obtém a imagem, a gente faz em cortes 3D ou até 4D, tá? Isso depois que a gente faz a imagem lá no paciente, a gente vai trabalhar isso tudo lá no computador, tá? Tá Amanhã legal. a gente fala sobre radioproteção, alguns protocolos e vê algumas imagens aí, tá bom? Tá certo. Então, espero Beleza. vocês. Não me traiam, não me deixem para trás. Quinta-feira é a nossa revisão, tá? Espero todos aqui. Tirem dúvidas, tá? A primeira atividade de vocês foi o resumo, certo? Tô certa, porque eu passei uma para 17 Tá também. certo. Se quiserem voltar lá naquele artigo e ler de novo sobre as janelas, tá? Fiquem à Vamos ali também. vontade. Lê também todo o conteúdo, não custa nada. Uhum. Ajuda a assimilar, tá? O conteúdo que a gente tá vendo aqui com o que tem lá no artigo, tá? E essa aula de hoje a senhora vai jogar amanhã, né? No grupo? A aula do dia, quando é de manhã, eu deixo disponível pro rapaz lá no CTAC. E aí é porque ele não faz só as minhas, né? Ele tem que editar as minhas, as de enfermagem, também trabalha em outras áreas lá. Então, quando ele termina de editar, aí ele me envia e eu já encaminho para vocês, tá? Mas a prova de vocês é só segunda-feira. Então Porque dá a tempo. gente volta, eu vou, no caso, vou ouvir de novo a explicação da janela. Ah, sim, ok. Assim que eu tiver, eu mando lá no grupo para vocês, tá bom? Tá. Não se preocupem. Aí, sexta-feira, a gente não entra na plataforma. Eu vou fazer o questionário para vocês, tá? E aí vocês vão fazer. Qualquer dúvida, eu já tava, antes de começar a aula, eu tava auxiliando a turma 17, que também tava fazendo questionário. Fiz do mesmo jeito, um questionário aí. Peguei até algumas questões do questionário e joguei na prova, para vocês já terem acesso, né, a questões que possam cair na prova. E aí eu fico auxiliando vocês, tá?